Boa noite, gente. Estou aqui com alguns alunos da UNA, do curso de farmácia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de métodos contraceptivos, né? Vou falar para cada uma falar um pouco do seu relato pessoal, das suas experiências, algumas vantagens, algumas desvantagens do método utilizado, e questão de valores, métodos de adesão. E já falar um pouquinho sobre isso. Camila, como você escolheu seu método contraceptivo? Então, em busca, né, de um método que eu aderisse bem melhor do que a pílula, Nossa, gente, eu tive muita dificuldade. Tá até contando antes, meninos. Tinha vezes que eu esquecia totalmente da pílula por 2 semanas até lembrar só depois. Nada me ajudava, nem despertador. Então, assim, tinha muita dificuldade. Então, assim, uma consulta com a minha ginecologista, nós resolvemos testar o implante subdérmico. Porém, ele tem a validade de 3 anos. E eu tive um efeito adverso que ele é, assim, muito complicado. Que é a menstruação irregular. Eu sangro praticamente todos os dias. Então, assim, é algo que incomoda muito. Mas, como eu estava buscando muita comodidade e tudo mais, a gente tentou esse implante. E até hoje eu estou com ele, né? Agora ele vence em 2024. E Camila, e esse método, você relatou que teve esse efeito colateral, ele começou desde o início da sua adesão ao tratamento? Sim, eu fiquei no primeiro ano sangrando todos os dias. No segundo ano, eu fiquei 9 meses sem sangramento algum. E agora, nesse último ano, eu tenho relato, assim, diariamente do sangramento irregular. Então, assim, praticamente durante todo o método eu tive o sangramento. E mesmo com esses efeitos, você acha que vale a pena continuar com esse método? Então, o único efeito que eu tive foi esse de sangramento. Não tive mais nada em relação a ele. Não tive dores no seio, nem queda de cabelo. Mas, assim, é uma decisão difícil, né? O valor dele é um pouquinho alto, comparado aí a outros métodos convencionais. Então, eu penso, assim, que depois de um tempo eu consegui adaptar um pouquinho melhor com esse sangramento. Mas, provavelmente, no finalzinho, eu devo tirar mesmo, sabe? Não colocar novamente. Ou tentar fazer um reajuste de dose. Pode ser uma opção também. E você, Bianca? Então, o que aconteceu? O contraceptivo que eu uso, ele é oral, hormonal. A minha irmã, que ela trabalha em farmácia, e ela já tomava o Diane, o famoso Diane. Ela falou, por que não passar pra você, né? Já adolescente, 16 aninhos, aquela coisa. E aí ela simplesmente me deu pra tomar assim, sem ir no ginecologista, nada. Com 16 anos? Com 16 anos. Assim, você tá namorando? Vai tomar agora. Assim. E aí acabou que, sem querer, o método, assim, não me prejudicou. Eu tenho 21 anos, já tem, 5 anos que eu tô tomando. E desde então, eu tô tomando esse método e eu não pretendo mudar por agora. Claro que mais pra frente, porque tem efeito colateral a longo prazo, a gente sabe. Mas por enquanto, tô gostando. E você, Gabriele? Então, eu comecei com a pílula nos meus 15 anos. Foi a minha primeira consulta ao ginecologista. E aí, deve ter uns 7 anos, mais ou menos, que eu aderi ao uso do DIU, porque eu descobri que eu estava sendo intolerante à pílula que eu estava tomando no momento, né? Que eu estava fazendo uso. Então, por isso eu aderi ao DIU, mas mesmo assim eu descobri que eu estava com endometriose. E então o útero alargado que eu tinha, ele saiu por 2 vezes, o DIU. E por esse motivo... qual o tipo de DIU você usou? O de cobre ou o Mirena? Ah, sim, eu usei o de Mirena. O de Mirena? Nas 2 vezes? Sim, nas 2 vezes, que ele é até hormonal, né? Sim. Mas aí eu perdi, né, os 2 que eu havia colocado. E eu não aderi mais nenhum método contraceptivo. Depois disso, nada? Depois disso, exatamente. Algum contraceptivo de barreira, camisinha? Sim, não farmacológico, né, a camisinha. Até hoje eu uso. Mas hormonal mesmo, nenhum outro. Ah, entendi. E você, Vitória? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim como a Bianca, eu também comecei a tomar anticoncepcional muito cedo. Só que eu tinha síndrome do ovário policístico, né? Então, na minha primeira consulta com o ginecologista, ela chegou e realmente indicou para poder estar tomando a pílula.
E aí, de início, era um medicamento já num preço bem salgado. Qual pílula que é? Você lembra? É o Yumi, eu acho. Yumi. É o Yumi. Ele é um pouquinho carinho. E aí, hoje, inclusive, eu acho que ele tá na faixa de R$60 a cartela. Ele é bem caro. E aí, eu usei dos meus 13 até Começou bem cedo. É. Foi 15 anos, 16 e 13 anos. 13 porque eu tinha síndrome do ovário policístico. Eu tinha um sangramento, assim, absurdo no meu período menstrual. E aí, foi uma das coisas que me fez recorrer ao anticoncepcional. Aí, usei dos meus 13 até os meus 20 anos, 20 e poucos anos. Aí, eu parei um tempo com hormônio, né? E aí, quando eu parei, gente, senti que meu corpo desinchou, foi outra coisa, sabe? Foi bem diferente. E aí, né, como a gente tem 20 e poucos anos, eu acho que é bom você ter um método contraceptivo. E aí eu tava em busca de outros, olhei a questão esse que a Camila usa, né, do implante. Só que o preço dele é um preço imediato que você paga. Sim. E é uma quantia que eu não tinha. Então o que eu fiz? Eu fui olhar outras opções. Aí eu descobri o Evra. O Evra é o adesivo. Transdérmico. O transdérmico, isso. Ele tem uma liberação de hormônio que você usa, né? Você coloca na pele, ele libera semanalmente. Então, é questão aos poucos a liberação do hormônio, aos né? poucos. Então, é questão de adesão até mesmo, porque eu não tinha adesão com anticoncepcional. Com a pílula. Eu sempre esquecia de tomar. Não era 2 semanas. 2 semanas, igual a Camila. 2 semanas. Não era 2 semanas. Mas você sentiu que melhorou sua adesão? Nossa, demais. Demais. Porque eu consigo me programar, né? Sim, por exemplo, no sábado. Aí você faz a troca, um dia assim mais tranquilo. Marca um dia não fixo, sei. né? Ao invés de tomar todos os dias. Aí você troca de quanto tempo? Eu troco, o que acontece? Eu uso 3 semanas seguidas. Então, tipo assim, eu uso, coloco numa semana, tipo na segunda-feira. Aí ele dura 1 semana, na próxima segunda-feira eu coloco um outro adesivo. E dessa forma eu completo 3 ciclos de trocar o adesivo. Aí na última semana do mês, na 4ª semana do mês, eu dou um intervalo. Que é o período que eu tenho o meu ciclo menstrual. E aí, de novo, eu começo outra caixinha de adesivo. Então, pra mim tá sendo ótimo. E a Gabriele começou a usar o anticoncepcional pela endometriose, a Vitória pelo ovário policístico e você... Pela minha irmã. Ela decidiu, você vai começar a tomar e você começou a tomar. E foi isso. Deixa eu fazer algum comentário aqui em relação ao método Davi, as vantagens dele em relação ao meu. 1 semana. O meu são 3 anos. Por exemplo, o que acontece? Esse hormônio não deu certo pra mim. A quantidade dele não é a certa. Porque tá desregulado, gente. Querendo ou não, meu ciclo é desregulado. O efeito que eu tô tendo é um efeito, assim, que eu posso até desenvolver. E é uma anemia. Que tá sendo bem forte, gente. Eu tô sangrando todos os dias. Se a Vi não desse certo com o dela, ela poderia simplesmente ficar 1 semana com o dela e retirar. Agora, o meu é um caso, um processo cirúrgico. Porque quando a gente coloca, né, ele tem uma anestesia ali local, a gente implanta. Porém, a retirada é um pouco mais, assim, complicadinha, porque tem que fazer uma fissura ali, abrir e fazer a retirada. E o valor, né, o valor. Imagina, porque ele é mais ou menos R$3.000, que é a consulta do ginecologista, mais os exames que a gente tem que fazer pré e pós. Então, assim, é um valor mais alto. Então, pra você jogar tudo fora, eu vou retirar. Então, às vezes, a gente fica optando por deixar esse método. Pra ver se até o final, talvez, se adapta. E minha irmã também colocou, no mesmo dia que eu, aliás, com a mesma ginecologista. E ela, assim, eu contei pra vocês que eu fiquei um tempo sem sangramento. Ela não. Ela, desde quando ela colocou até hoje atual, ela sangra todos os dias. E ela já desistiu do método? Não. Ela vai continuar? Ela tá continuando até esse finalzinho desse ano que a gente faz a retirada mesmo. E eu tava até contando pros meninos também que eu conheço 2 meninas que foi através delas que eu tive o interesse de estar implantando. Foi uma delas, elas colocaram e ficaram 3 anos sem menstruar nada. A outra colocou e regulou totalmente o ciclo menstrual dela. Era certinha, até a data. Ela até falou comigo, Camila, todo dia 15 descia e dia 20 parava. Então, assim, é de organismo para organismo. Eu acho que a questão da dose também. Cada corpo reage de uma forma também. Isso. E, igual eu falei, a dose, né? E não tem como ficar regulando mais. Tá lá,
tá aqui no braço, não tem como mexer mais, só retirando e colocando novamente. Sem contar que é um procedimento invasivo, né? É invasivo, sim, é invasivo. É super tranquilo, depois até posso mostrar um vídeo pra vocês como que coloca. Mas é bem engraçadinho, é só um aparelhinho e faz tic, aí já tá lá. Sério? É super tranquilo, é questão de minutos, é 10 minutinhos. É muito rápido. Mas tem isso, né? A gente. Mas também tem a essa questão de noção. não ser acessível a todo mundo. a Não é população, acessível, né? é. Eu acho que assusta Questão um do pouquinho preço. o valor, né? Quando chega, geralmente a ginecologia já coloca tudo. As consultas que a gente tem que fazer até lá, o valor do implante que é separado, o valor do trabalho dela de colocar e os pós. Então, vários exames laboratoriais ali, hormonais. Mas, assim, é um método que, para quem dá certo, é a oitava maravilha do mundo, Eu acho gente. que Que é imagina isso. você ficar 3 anos ali, despreocupada, que o índice de falha dele é baixíssimo. É comparado aí com uma laqueadura, vasectomia, vasectomia até mais ainda, tem mais falha. E esse método não. Então, assim, se eu não tivesse esse efeito adverso, nossa, eu continuaria. E essa moça que colocou, que me indicou ele, me indicou a ginecologista, ela ficou por 9 anos. Ela fez a troca, dava os 3 anos ela trocava. Depois que ela retirou, depois de 2 semanas ela já engravidou. Então não atrapalhou ela em nada, assim. Então pra ela foi muito bom. Pra mim, não tá sendo tão legal. E em questão de valor, Camila, você citou que assusta um pouquinho, né? Esse valor um pouco alto de uma vez só. Mas se você colocar a longo prazo, o valor do anticoncepcional que você vai comprar todos os meses, Com certeza. sai pelo mesmo valor ou até mais barato. Sai, o implante sai Implante. mais barato, porém tem que ter esse valor, como a Sim, Vitória de uma disse, vez, imediato. né? Mãos. Em mãos ali na hora, então acaba que assusta e restringe um pouquinho a população não colocar esse método. No meu caso, o impedimento realmente foi esse. Era um valor imediato que eu não tinha. E aí, assim, até a questão da diferença de valores de métodos contraceptivos, igual, por exemplo, eu tenho certeza que a pílula, né, o DIU, o DIU foi pelo convênio que você fez? Foi pelo convênio e em questão mais ou menos fora de convênio particular seria em torno de 800, 900 reais. É isso mesmo, também já vi. E aí, nesse caso, essa questão de ser mais acessível, às vezes, contempla uma parte da população que não é contemplada pelo valor imediato do implante, né? Então, pra mim, a diferença, igual, por exemplo, eu pagava R$60 numa caixinha numa cartela de anticoncepcional. Hoje, o meu adesivo, eu pago 90. Então, assim, é R$30, mas é uns R$30 que hoje não me interfere tanto. Mas essa diferença de, tipo, R$90 e aí eu pagar, tipo, 3 mil de uma vez, dá uma assustada. É, uma diferença né? então. Então, assim, É um investimento que você faz, né? com certeza, com certeza. Até porque comprar fralda é caro, né, gente? Mas o que eu sinto muito da vantagem do meu método é a duração dele por 3 anos ali e a segurança. Eu era muito neurada em questão de gravidez, sempre tive muito medo, tem até hoje. Mas hoje eu fico muito mais tranquila utilizando esse método. Porque imagina Você utilizava algum outro método? eu comecei com a pílula, Com a mas pílula eu não também. dava certo. Meu ginecologista brigava Mas sem ser a comigo. pílula e o outro? O implante, você utilizou algum outro? Não, adesivo? Só os dois mesmo? Só também. ele. E assim, eu tô, tipo, gente, era impossível continuar com a pílula. Eu esquecia mesmo. Era uma coisa que não era de mim. Eu esqueci ali por longo prazo e boa. Nem lembrar. Agora esse que eu realmente nem lembro que tem. Só defeito mesmo, mas é muito tranquilo. Não sei se vocês tiveram alguma vantagem vocês podem citar também. É igual ao meu, a durabilidade é de 5 anos, né? Todo dia tem a Muito durabilidade grande, né? Até de mais que 5 implante. anos. Mas pode também, se quiser retirar, tem como retirar antes do tempo. E aí o ciclo continua normalmente. E tanto que com ele tem a redução do ciclo menstrual ou até mesmo não sangramento. Mas tem a desvantagem que é a espinha que dá no rosto, a cólica quando coloca o DIU é uma cólica muito forte. Então, assim, essas são as desvantagens. Mas ele pra mim, hoje, se eu pudesse voltar a usar, eu usaria normalmente. O DIU, né? Normalmente. E o seu, Bia? Eu também tava olhando pra colocar o DIU.
Só que assim, meu fluxo sanguíneo era horrivelmente horrível. Gente, sério, era péssimo. Eu ficava sentada o dia inteiro, não conseguia fazer nada. Eu sentia dores nas costas, muita cãibra. Dor de cabeça, assim, impossível. E aí, quando eu comecei com a pílula, diminuiu bastante, o fluxo sanguíneo diminuiu bastante. Eu tenho uns dias assim, olha, eu vou ficar 3 dias no máximo, sabe? É tipo, pra mim foi bem tranquilo. Espinhas assim, saiu tudo, gente. Tudo. Então acabou te ajudando, né, a pílula. Sim, Em foi outros bom, sentidos eu também, acho, foi eu ótimo. acho mesmo. Agora, tipo, o DIU, eu tava olhando o DIU, né? Porque realmente tem essa questão de dias, de tempo, que se você deixar um dia, aí tem que ter mais 2 semanas de proteção de barreira, porque, né? Enfim, tem que ter. Mas eu fui olhar o DIU e pra mim não seria vantagem. Porque eu ia meio que regredir nessa história. O meu fluxo ia voltar assim, se aquela coisa, cólica ia voltar. É outro tudo. hormônio. Né, Então pra mim, entraria. assim, não valeria muito a pena. E eu acho continuei. que... Desculpa. E eu acho que até a questão de seu corpo acostumar, o meu corpo demorou um pouquinho a acostumar, porque eu tava usando um, fiquei um tempo sem, e eu comecei um outro. Ah, você mudou depois. Mudei depois. Então, assim, eu senti, porque eu fiquei um tempo sem hormônio, então eu senti muita diferença em questão, por exemplo, inchaço nos seios, sabe? Então, até você acostumar, até seu corpo acostumar, eu acho que você tem que olhar muito, né? Vantagens e desvantagens também. Tem, mas assim, pra mim foi muito bom, gente. Eu era lotada, assim, de espinha aqui do lado. Sério, assim, Então ajudou porque demais. o cabelo fica assim, né? Aham. Aí eu ficava cheia de espinha. Nossa. Assim. Gente, eu não conseguia mexer, eu ficava na cama rodando de dor. E colocava compressa quente, assim, travesseiro, não adiantava, gente. Mas com a pílula, Vitória, você tinha essa sensibilidade nos seios? Eu Como que tinha, mas eu tinha um fluxo sanguíneo horrível. Não te ajudou? E com Não, Eva, mas diminuiu não. um pouco? Não, Também não. continuou ainda. Assim, óbvio que depois que eu fiz alguns exames, eu acho que foi em 2018, foi em 2018, eu fiz alguns exames pra poder saber como é que tava meu ovário policístico, né? E aí, realmente, tinha diminuído muito e tal, pra isso fez efeito. Mas em questão do meu ciclo, eu também eu sentia muita dor com a pílula. Então, eu sentia muita dor, eu ficava muito inchada, né? Os meus seios eu não sentia tanto, mas o restante dos efeitos, assim, em questão de ciclo menstrual, eu sentia bastante. E a minha menstruação durava, tipo, de 7 a 10 dias. Nossa, era Olha, muito muita tempo. coisa. Então, era muita coisa, gente. E aqui, o Evra, ele vai ter interferência no ovário policístico? Você chegou a ver como? Eu não cheguei a olhar. O que acontece? Eu estava sem convênio de saúde, né? Aí agora eu tenho. Aí eu vou marcar com uma ginecologista que eu já fazia acompanhamento com ela, pelo convênio. E aí vou olhar com ela certinho a questão do Evra. Porque os outros métodos, assim, a gente já sabe mais ou menos, né? Em questão disso. Agora, o Evra é muito novo, tem muita gente... Tanto que eu falei assim, gente, eu uso adesivo, e o pessoal fica assim... Tanto "Meu eu Deus, não conhecia. Eu também não conhecia. É uma inovação que teve, né? É muito diferente. Uma forma farmacêutica A diferente gente só também, pensa na mais uma pílula. opção. Pílula. Na pílula, Mas é direto. tudo mais E aqui profissional. E aqui no Brasil, o único aprovado pela Anvisa é o Evra. Nos Estados Unidos, né, e no Canadá, enfim, na Europa, o Evra, ele tem alguns concorrentes, sabe? Ele estava até olhando de lançar um spray. Assim, eu achei o máximo, gente, sério. Muita inovação. Mas, legalizado mesmo pela FDA e pela Anvisa, é só o Evra. Ele é patenteado, inclusive. E o Lucas, você me perguntou, né, se antes do implante e antes da pílula se eu tomava, né, se eu utilizava algum método? Não. E com isso, gente, eu tinha um ciclo menstrual que ficava em torno de 10 a 12 dias, fluxo intenso. Assim, muito, mas muito mesmo. Realmente. Era demais. E o pior do sangramento é as cólicas que eu tinha. Gente, era coisa assim, de não conseguir levantar também da cama. E quando eu levantava, era pra ir pra UBS pra tomar medicamento na veia. Porque eu não aguentava. E hoje você não sente mais. Nada. Não tem Mas nunca mais eu tive começando a cólica. usar a pílula, você achou que aliviou esses sintomas? Aliviou. Mas o implante, eu não tenho mais. Não tem mais acabou cólica, mesmo. Nada. É mais o nada. fluxo. É o fluxo. Tem Só que o todos os dias. fluxo, também queria explicar, é pouquíssimo. É o escape, né? É um escape menstrual. Mas tem vezes, por exemplo, teve 3 meses que eu fiquei direto mesmo, com um ciclo menstrual. Com muito sangramento. Mas, tirando isso, tem mês que é tranquilo, que é só escape menstrual. Porém, é diariamente, né? A gente que atrapalha muito. E você ficou com o dia certo, assim? Tipo assim, eu sei que tal dia do próximo mês eu vou menstruar ou não teve também? Não.
Gente, é todos os dias, assim, eu tenho escape. Então, todos os dias eu tenho que colocar o protetor ali da calcinha e tudo mais. É normal, é como se tivesse todos os dias no mesmo. Meu Deus. E vai lembrar também, né, gente, que não tem um método melhor que o outro. Não. Porque Tem que ser o melhor começa um método é aquele que tem a melhor adesão pelo paciente. Exatamente, Sim. com certeza. Sim. Com certeza. Exatamente. Igual Cada assim, corpo adapta de uma forma, Sim. né? Até porque somos pessoas Exatamente. diferentes. Com Talvez com a Bianca pode dar Isso. certo, como por exemplo a pílula, que ajudou ela demais. Mas com a Camila, por exemplo, não deu certo. não deu Pra Com a mim Vitória não também não deu deu certo. certo. Com ela também não deu certo. Ai, gente. Não que a pílula seja ruim, mas Alta sortuda, de organismo pra Bianca, organismo pode gente. mudar. A gente paga 10 reais na cartela. Ou é gratuito, né? Tem a forma também gratuita. Também. Nossa, verdade. Obrigada por Na lembrar. farmácia popular também. Exatamente. Geralmente desaparece o ciclo O microvilar é um 21, exemplo também, né? Mas óbvio que assim, é bom a gente lembrar também que esses métodos contraceptivos a gente tem que olhar um pouquinho, igual por exemplo, a Bianca me fez a pergunta, né? É interessante realmente você ter um acompanhamento com o médico, Isso, sabe? justamente. Você fazer os exames certinho pra ver qual que É mais se indicado, encaixa, né? mas se encaixa mesmo na sua rotina. Ainda mais as mulheres adolescentes também, que estão começando agora, né? Não sabe de nada. Gente, Sim. Não foi sabe, muito não tem errado. informação. O que minha irmã fez É, comigo foi muito muito errado. errado. Como é que ela pega um método que deu certo pra ela e dá pra mim? Tipo assim, Mas- vai que funciona. Mas, É, Bianca, mas é sabe, assim minha que funciona, né? opinião Eu é que, acho tipo assim, muito é um método errado. tão convencional que praticamente todo ginecologista Primeiro pensamento. passam ele. Mas, lógico, ela deveria, né? A primeira passagem seria no ginecologista. Até mesmo pela questão de Mas- orientação, é, esse uma tipo de orientação. coisa. Nossa, saber. assim, primeiro que 16 anos, gente, pra falar sério, a gente não sabia nada. Nada. É. Ninguém chega assim pra você e fala, vamos conversar sobre isso? Aí, tipo assim, você vai no ginecologista e sua mamãe entra junto, aí você não pergunta nada. Nada. Não pergunta nada. Aí você sai assim, sem saber de nada, aí a pessoa fala assim, toma essa coisa aqui agora pra você não engravidar. Aí você fala, vou tomar, né? Sim, Tô aqui. gente. Assim, eu tive muita sorte de dar certo comigo. Aham, não, Entendeu? com certeza. Eu Nossa. mesmo, na minha adolescência, só conhecia a pílula. É. Eu mesmo. E depois que a gente Que é a mais vai, famosa, né, sabe, também. né, do DIU, do implante, do adesivo. Então é muito interessante a gente ter esse diálogo. E a gente vai, né, entendendo. Trocando experiências Trocando também, né? experiências, Por sabe? exemplo, o método da Vitória eu não conhecia. Comecei a conhecer por causa dela. Sim. Verdade. É, gente. Acho que é isso, né? E também outras perguntinhas pra você, gente. O que mais chamaram a atenção de vocês na escolha do método? Essa foi- O preço pra você? Foi a durabilidade Uhum. e o relato de outras pessoas em questão. Até mesmo em pesquisa, em sites, o pessoal falava muito bem dele. Mas sempre relatavam esses escapes menstruais. Mas nunca que era de lua nesse tempo que é de um Isso. ano, E 2 também o método que teria uma aderência por você, né? Sim. Uma adesão, né? É. Por você. E meu ginecologista realmente, ele indicou esse. Como não tinha adesão pela pílula. Ficar 2 semanas sem tomar. É. Aí eles falaram, não, você realmente precisa ter a duração de um tempo aí. 5, 3 anos. A Bianca foi indicação da irmã dela. É. E o Foi preço? Não foi nem indicação, foi obrigação. Obrigada. Toma esse negócio aí. Toma isso aqui. Mas ela pensou muito por causa da oleosidade também minha, entendeu? Porque pra ela dava certo na questão de espinha. Ela falou assim, Toma que dá certo vem com você 3 também. cartelas dentro da caixa. Ela falou assim, toma uma que eu tomo outra. Nossa, Vem, gente. gente, Meu vem Deus. 3 cartelas, juro. E você, No Gabriela? meu caso foi a durabilidade Também, também. né? Que é de 5 questão anos de também. 5 anos. E também por causa da endometriose, né? Uhum. Que o DIU normalmente faz parar o sangramento, então ajudaria com a minha endometriose. E você, Vitória? Então, no meu caso foi adesão mesmo. Eu era do Igual a tipo Camila, tipo Camila, estilo Camila. Não foi adesão, gente. Eu acho prático, eu acho interessante, eu acho tecnológico, entendeu? Então, assim, pra mim foi isso. É inovador, né? É inovador, entendeu? E vamos falar agora um pouco sobre valores. Qual é o valor em média do seu anticoncepcional? De 3 mil e pouco, com como eu tudo, tinha tudo dito, incluso. isso. Exames, É, pré e pós. depende muito porque eu acho que tem um referência que é o Implano. E tem o outro que é genérico, se eu não me engano, que é o Implano NXT. Posso estar errada, gente. É isso mesmo. Então tem uma diferença de valor. O meu foi o referência. Uhum. Então, com o implante subdérmico, implano referência, mais os exames hormonais, mais a consulta com o ginecologista, saiu em média 3.500.
13.500. Isso, porque foi tudo particular, não tive convênio, então foi esse valor. E o seu, Bianca? Então, Qual que é o nome dele? Eu me perdi. então, eu comecei com o Diane. Com Diane. Diane, que seria a referência também. Só que, né, quem pagava era minha irmã, assim, tava um pouquinho apertada as coisas e já tava começando a ficar mais caro. E aí a gente foi testando outros. Eu e minha irmã. Legal, Juntas? nós fomos testar outros. Aí a gente chegou no Repopil. Menino, tem uma promoção no bairro. A gente, sério, as 3 cartelas sai R$10 cada uma. Nossa, 3 cartelas, cara. R$10? R$10 cada uma. E, tipo assim, realmente a questão desse é pelo esquecimento. Tem que ter um comprometimento. Meu alarme fica todo dia, gente. Não aguento mais esse negócio no meu ouvido. Mas, assim, pra Mas pelo menos mim... você não esquece. Tem um alarme aí. Assim, porque pra mim, realmente foi custo-benefício, assim. Esquecimento a gente, né, acorda de vez em quando. Mas esse Repopil teve alguma indicação de algum ginecologista? Também não. Também foi não. na base Arrasta na A coragem. ginecologista é É a minha irmã irmã, dela. É sua irmã. É E continua sendo. dela. E tá dando certo, graças a Deus, né? Menina, aqui no bar tá baratinho, vamos ver mesmo, é isso aí. 3 cartelas, R$10, é isso aí. O E o meu seu? eu aderi por convênio médico, Sim. né? Mas sabe mais ou menos o A gente valor tem a dele? opção pelo convênio ou então particular, que por particular tá em faixa de R$800, R$900, mas também tem a opção do convênio médico, que o médico vai lá, o ginecologista, e já tem o tio lá. procedimento e se faz tudo pelo convênio. Aí esse valor que você falou seria do Dilmirena que você utilizou, né? Isso, de sim. Mirena, exatamente. E o seu, a Vitória até citou, né? O valor em média, que é eu já uns R$90. falei isso. Ele varia de farmácia pra farmácia. Eu gosto de pegar no mais barato, porque eu sou time Bianca também. Gente. Mas eu já cheguei a achar dele no valor de 130, foi o mais caro. E mais barato que eu paguei foi 95. R$95. E vem quanto adesivos? Semanal, amiga. Só desculpa. viu? Semanal, isso. Vem 3 adesivos. Então eu Um colo mês, durante né? 3 semanas. Isso, pra durar um mês. Aí na 4ª semana eu pulo. Então, assim, pra mim, questão de valores, a diferença que tem da pílula que eu tomava era R$30, R$35. Então, pra mim, compensa muito mais. A Bianca falou que achou a pílula mais barata, mas como eu tomava a mesma e era indicada pelo ginecologista desde os meus 13, 14 anos, então, assim, pra mim, eu falei, R$30 de diferença aí? Para, né? Não é nada realmente, R$30. Nem tanto. Então, assim, pra mim, teve muita diferença e aí eu optei pelo valor, assim, eu achei que o custo-benefício é melhor. E como esse método não é muito conhecido, assim, é um método mais novo, as pessoas não sabem como utilizar. Como você utiliza? Onde você aplica? Que muitas pessoas não sabem ainda, Que né? pergunta interessante. Então, geralmente, na bula do medicamento, né, que é um medicamento, vem certinho. As instruções de As uso, instruções, né? inclusive, tem alguns lugares de sugestão para poder aplicar. Mas eu tinha visto o relato de uma médica mesmo, falando sobre, e ela indicou colar geralmente ou no braço, na parte interior do braço, para poder não ter muito contato com blusa na hora que você for vestir, né? A aderência dele é muito boa. Assim, Água, pode gente, nadar à vontade. juro, eu fui pra cachoeira. Suar, correr. Eu fui pra cachoeira e esse tempo soltou. Entendeu? Ele Então continua realmente colado. é bem forte. Então não vai soltar, hein? Não vai soltar. Mas aí, assim, ela indica colar na parte do braço, ou aqui, ó, nessa parte aqui próximo. Próximo na da nuca, né? E nas coxas, e se eu não me engano, aqui na barriga, um pouquinho próximo do útero mesmo. E aí, pra mim, como eu gosto de às vezes usar uma roupa um pouco mais, né, aberta, um decote, alguma coisa assim, eu prefiro colar na barriga, sabe? Porque aí não me E atrapalha. pra você não te incomoda em nada, pra vestir alguma roupa? Não, gente, tranquilo. Eu até Não esqueço que ele tá lá, você Olha, acredita? isso é interessante, né? Muito bom. E Muito aqui, interessante. Vi, o local que você coloca, por exemplo, você tem que ter uma alternância, tipo, você coloca aqui, agora Tem. você coloca aqui, tem que ter. Tem. Inclusive é recomendado pela bula, né? A bula do medicamento fala que você tem que ir alternando porque ele causa irritação na pele. Eu não tive problema em questão desse método contraceptivo, mas ele tá bem descrito assim que ele dá irritação na pele, porque é muita cola. E aí, na hora que você vai retirar, realmente a pele fica sensível, ela fica avermelhada. Então é bom você ir revezando pra você poder não machucar aquela pele. Tem mais conforto, né? Tem mais conforto, com certeza. Então eu vou alternando lados, assim, como eu aplico só na barriga agora. Então eu coloco, tipo, uma semana eu coloco em uma, na outra semana eu coloco na outra. Aí na terceira semana eu coloco em outro lado. Na barriga também. Mas eu já colei no braço, já colei aqui, já colei na coxa. Pra mim não deu problema, sabe?
Interessante. E, gente, pra vocês, vocês pretendem continuar com esse método que vocês utilizam? Ou vocês pretendem trocar? Quem quer falar primeiro? Ah, Camila. Eu pretendo, sabe? Trocar. Mas 2024 método. eu vou retirar Uhum. o implante. E eu pretendo sim, Lucas. Realmente tá sendo uma coisa que tá me incomodando cada vez mais. Tá atrapalhando mesmo. Às vezes a gente quer ir numa piscina e pra você ir, por exemplo, surgiu um compromisso. Aí eu tinha que ter tomado 2 dias antes. A outra coisa que eu queria falar, que eu queria relatar, quando eu quero interromper isso, esse ciclo, aí eu tenho que tomar 1, 2 pílulas 2 dias antes, pra mim conseguir interromper, senão ele não para. Aí eu tenho que tomar. Aí se surge uma imprevista, alguma coisa, aí não adianta, não para. Então, assim, futuramente eu quero trocar, sim. Provavelmente eu vou trocar, talvez por um dia, porque eu preciso de algo que eu não tenho que ficar lembrando diariamente de tomar, ou até semanalmente. E você tem. Não vai dar certo, não Porque vai eu dar vou certo. esquecer, então. Talvez. Mas já tem em mente algum que você vai utilizar? DIU. O DIU? Provavelmente o DIU. O de cobre, Mirena. Provavelmente o de cobre. O de cobre. Provavelmente. Mas assim, tô estudando ainda, tô levando pro ginecologista. Acho que vai vir uma série de exames. Talvez aquele chip da beleza. Vou cair no nutróloga. Mas é assim, é uma Vai coisa analisar, pra pensar isso. Futuramente. E- Faltam 6 meses. 6 meses pra aí. me pensar. Tá acabando. Tá acabando E você, mesmo. Bianca? Pretende trocar? Então, assim, não queria, porque eu tive realmente, né, só coisas Adesão. boas. Uhum. Foi muito, muito bom pra mim. Então eu tenho medo de partir para outros e voltar tudo de novo, gente. Muito medo. Só que aquela coisa, pílula hormonal durante muito tempo vai vir efeito rebote, né, gente? Sim. Entendeu? Tudo que eu tive de bom, uma hora vai voltar. Alta. Então eu também tava procurando algum, assim, de longa duração e tal. Aquele ali é sem cabimento pra mim. Agora o DIU eu realmente não consigo, não posso. Eu vou voltar tudo com certeza. Agora, Vitória, obrigada pelo método, tá? Vamos estudar um pouco mais. Mas ele é prático, eu acho prático. Mas eu achei muito, tipo assim, fazer um teste depois, né? Claro, tem que fazer os exames dessa vez, sabe? Sem ir na onda da irmã. Sim. Sabe? E ao médico, o ginecologista, analisar entendeu? o seu caso. Sim, Realmente. mas eu penso sim em trocar, infelizmente. Tem que trocar. E você, Gabi? Eu continuaria usando, né, o DIU, mas pelo motivo de eu ter retirado o útero recentemente, eu não preciso usar hoje em dia, mas uso não farmacológica, que seria a camisinha. Então, assim, eu usaria normalmente o DIU tranquilamente. Porque foi a forma mais fácil que eu vi de não ter o esquecimento, de estar E a durabilidade livre. dele é muito grande, né? Exatamente, 5 anos, também. até maior que o implante. Gente, É. coisa prática é a melhor coisa da vida. Você se acostuma Na correria com do dia a dia aquilo. também é muito melhor, A gente né? nem sente que tá correndo. sente. Só Esquece, fica só uma esquece. cordinha, né? Fica uma cordinha no interior da vagina, mas assim... Não incomoda em né? nada, você não sente. Nada. O perigo Ela é tá lá, mas não te incomoda. Nada. A gente não sente nada. Somente mesmo no dia que coloca, que dá muita cólica mesmo. Mas, fora É só nos isso, primeiros dias mesmo do procedimento, né? porque é uma coisa nova, né? É. No organismo. E Bem invasivo, né, relação, querendo ou você não. já chegou a ter com o DIU? Não, nenhuma. Porque é bem interno. É bem interno mesmo. É porque eu tinha uma amiga que ela usava o DIU e ela falou que ela sentia desconforto na hora da relação. Você acredita? Ah, sim. Eu fácil também também. sempre ouço Não, falar não sobre tive isso nada. Ser mal também. colocado. É, E também não, sempre às ouço vezes- Tanto que falar após um mês, após a gente colocar a recomendação por ginecologista, é fazer um ultrassom para ver se está no lugar, Isso. que Legal. às vezes pode estar fora do lugar. Então, o recomendado é fazer esse ultrassom antes. É fazer um antes e um depois pra ver como de tá usar. andando, né? Exatamente. Gabi, mas esse ultrassom que você tem que fazer é só pré e pós? Logo Não, depois? aí tem- Mas você faz um acompanhamento? Como Então, que é? como eu tinha essa doença, né? A endometriose, eu fazia de 6 em 6 meses Ah, entendi. ultrassom transvaginal. Porque eu, pelo menos, se eu for aderir esse método DIU, eu teria que fazer esse ultrassom, assim, praticamente em dois meses. Porque eu sou neurótica. Eu pra colocar minha cabeça tá fora do lugar, eu coloco e ninguém me tira mais. Não, mas é Então, eu super teria tranquilo. que fazer, o DIU, sempre. super tranquilo. Eu A ouço gente muito nem relato percebe. sobre o DIU, que eles saem fora do lugar e tudo mais. Aí eu fico com um pouco de receio em questão a isso. Mas, né, tem ultrassom, então tá tranquilo. Tranquilo. E você, Vitória, pretende trocar esse método? Então,
Igual eu falei com as meninas, né? Eu acho que me atende muito bem. Mas eu fico pensando realmente a questão a longo prazo. Eu acho que métodos a longo prazo, onde você tem uma adesão melhor, onde você não precisa se preocupar tanto, eu acho que é muito mais prático. Então, assim, o implante às vezes não deu certo pra Camila, mas quem pode dar sabe, certo com dê você certo, também, né? pra mim. Ou às vezes o DIU também, né, pode dar certo pra mim. Mas assim, por enquanto, esse ano eu não tenho vontade de trocar, não. Quero continuar com adesivo, tá me atendendo, eu tô tendo pouquíssimos efeitos, assim. O máximo que eu tenho é essa questão de desconforto na mama mesmo, mas o restante... Sensibilidade, isso. Mas o restante não tenho nada, não. Tô super confortável, assim, com ele, muito bom. Esses métodos pra vocês são acessíveis? Pra você que tá um método um pouco mais caro? Eu acredito, sim, que tudo é questão de planejamento, né? A pessoa tem que se E planejar. custo-benefício também, né? Pra mim, eu vou fazer uma conta rápida aqui. A Vi paga quanto do método dela? Eu pago R$90 por mês. 1.080 por ano. Por ano. Então, Coloca vezes 3. 3.240 por 3 anos. O meu método foi 240 mais barato que o dela. Mas a questão é do dinheiro ali, como ela falou, né? De uma vez, De uma vez, imediato. Então, pra mim, foi tranquilo, eu me planejei e foi assim. Tem que ter esse planejamento, né? Tem que ter planejamento. Mas pra mim foi tranquilo. Igual eu falei, vou falar de novo. Ele me atendeu em questão da segurança, hoje, né, tô bem mais tranquila. Então eu não me arrependo. Fala a verdade, eu não me arrependo de ter inserido esse método. Gente, é isso. Esse foi o nosso podcast. Nós abordamos muitos métodos contraceptivos. O Implanon, a pílula anticoncepcional, o DIU, o Evra também, que é é novo no mercado, né? Diferente também, eu não conhecia muito. Esse podcast foi de muita informação pra gente, tá? E espero que vocês tenham gostado. Gente, é isso. Obrigada, meninas, por ter trago o relato de vocês. Lucas, por ter nos entrevistado. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Obrigada. E talvez eu consiga... Ai, gente, falei tudo errado. Tá tudo certo. A gente vai cortar agora. Assim, tá? Ah, tá. Fazendo Isso. Tá. O que eu fazer? Camila tá nervosa. Amiga, você tá assim. Ela tá assim. A gente no primeiro podcast de muitos. Eu tenho certeza que ela tá pensando nisso. Eu ia deixar meu celular virado pra gravação, aí eu fui olhar a capinha. Nossa. Esconde. Gente, boa noite. Estou aqui com as alunas do curso de farmácia, que eu convidei para esse podcast. Vamos abordar hoje alguns temas. Não, errei. Amiga, você pode ser locutor de rádio. Amiga, você Misericórdia. Ô, Zé, você viu o pessoal tá Vai cair fazendo lá em coisas cima. insanidades. Não, volta de novo, Gabi. Passo mal, velho. Como você escolheu o seu método contraceptivo, Camila? Então, em uma consulta com a minha dermatologista... A dermatologista falou assim, sua pele não tá boa, você precisa Como você escolheu o seu método contraceptivo? Fala pra gente um pouquinho. Então, em uma consulta com a minha ginecologista... Ai, falei isso. Agora você continua. Ai, Camila. Oi, gente, você ficou horrível na palavra ginecologista, então não tá gravando. Eu sou